Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, parte do grupo de pessoas que organiza essa série de eventos Painel Telebrasil Talks. Esse aqui é o terceiro que a gente está realizando esse ano, já fechando aí as atividades de 2022, com mais um evento em que a gente discute as principais verticais de negócios, verticais de inovação relacionadas à conectividade e que têm passado por processos significativos de transformação, com tudo isso que a gente está vivendo no mundo das telecomunicações, com 5G, com o avanço da banda larga, com a disseminação das novas tecnologias de informação, isso tem trazido transformações para toda a sociedade. E aí a proposta desse painel Telebrasil Talks foi justamente essa, de discutir como que a conectividade muda e transforma os outros segmentos da economia, os outros segmentos das relações econômicas, e a gente já teve a oportunidade de discutir ao longo desse ano as transformações no mercado financeiro, no mercado de varejo, a gente falou também sobre as transformações na indústria e no setor de agronegócios, e hoje a gente vai falar das transformações na área de energia e na área de saúde decorrentes desse processo de transformação digital. Então, a ideia é promover um diálogo entre as empresas do setor de telecomunicações, as empresas de conectividade e as empresas que atuam nesses diferentes segmentos econômicos, que, da nossa perspectiva, são verticais. Claro que, olhando do ponto de vista do setor de energia, o setor de telecomunicações é uma vertical também. Vertical é sempre uma questão muito relativa. Mas é um evento que a gente realizou com bastante sucesso ao longo desse ano, tivemos uma resposta muito interessante e muito produtiva, e certamente em 2023 a gente vai aprimorar esse formato e trazer esse debate de uma maneira mais aprofundada. A gente tem novidades, a gente vai anunciar ao final do evento já as datas para o evento do ano que vem, mas já adiantando que o painel Telebrasil certamente vai crescer no próximo ano, levando justamente essa proposta e esse diálogo da inovação, não só para outros segmentos da economia, como também para outras cidades. Não vou dar mais spoilers aqui. Bom, a gente começa, então, agora essa parte da manhã, fazendo, como a gente sempre faz, um debate de alto nível, com algumas das principais lideranças que atuam dentro do governo nas verticais em que a gente está abordando. E aí, nesse ano especificamente, nessa sessão especificamente, a gente vai ter aqui a representação do Ministério de Minas e Energia, claro que também a participação da Anatel, que tem sido parceira da Telebrasil ao longo de todas essas edições do Telebrasil Talks, e vamos ter, como sempre, a participação da Conexis, que é a entidade que está por trás da organização desse evento aqui. Então, para a gente começar esse bloco da manhã, eu vou convidar o Marcos Ferrari, que é presidente executivo da Telebrasil, da Conexis, para receber os nossos convidados. Ferrari, por gentileza, vem aqui ao palco. Só presta atenção na fotinho, onde é que você vai entrar, tá, Ferrari? Convido também o Ailton Madureira de Almeida, que é secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Ailton, obrigado pela presença. E convido também o vice-presidente da Anatel, Moisés Moreira. Moisés, por gentileza, também em seu lugar ao palco. A gente vai ter agora um debate conduzido pelo Ferrari, então te entrego a palavra, Ferrari. Boa sorte aqui nas nossas discussões. Obrigado, Samuel. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer imensamente aqueles que se deslocaram até aqui para esse encontro. Nós estamos aí com dificuldade de deslocamento na cidade hoje, né? Então, um dia um pouco atípico, mas queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Como o Samuel falou, esse evento se insere numa sequência de eventos que fizemos esse ano. Foram 3 talks, que é um evento bem pocket, pequeno, para 100 pessoas, no qual a gente discute algumas verticais do setor. E fizemos o nosso Summit, que foi em junho, aí sim, nosso grande evento, né, com aproximadamente 1.000 pessoas que participaram do evento, né. E também quero agradecer aqui o Ailton, secretário executivo do MME, amigo de longa data. Também agradecer o conselheiro Moisés, que já acabou, que fez um excelente trabalho aqui na frente
do 5G, né? E aí eu queria começar por aí, conselheiro. Nós assistimos 2022, né, ao longo desse ano, o início da implantação do 5G nas capitais. Então, hoje, todas as capitais estão com o sinal liberado para funcionar o 5G, e todas já estão com o sinal 5G. Claro que não é de imediato, né, em todos os lugares, vai ser ao longo do tempo que teremos aí o 5G funcionando plenamente em todos os cantos da cidade. E aí eu começo com essa pergunta, né? 2022 foi um sucesso em relação ao 5G. O que esperar para 2023, quando começa agora as cidades acima de 500 mil habitantes? Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Ferrari. Bom dia, Railton. Obrigado, agradeço ao Ferrari pelo convite, por estar aqui. Bom, só para a gente, antes de falar do sucesso de 2022 e partir para 2023, é bom fazer uma pequena retrospectiva do que foi o leilão do 5G. Tá? Lembrando que a Anatel já trabalha nesse leilão há mais de 4 anos. Quando eu cheguei na Anatel, há 4 anos, ela já estava trabalhando nesse projeto do leilão do 5G. E eu tive a honra de participar no Conselho Diretor, que foram debates intensos entre os conselheiros, e eu nunca fui o relator desse processo, mas eu fui o último vistante em 2 ocasiões. Quando foi para a consulta pública, onde eu tive a oportunidade de colocar 100 MHz a mais do bloco de 3,5 GHz, e isso passou por unanimidade, e depois, quando foi para finalizar o edital, e também foi o último vistante. E eu coloquei uma cláusula, dentre outras coisas, que permitia a prorrogação do prazo. E eu acredito a isso, Ferrari, o sucesso desse ano, porque nós pegamos algo que nós não tínhamos certeza como seria. Então, você entrar num processo de limpeza da faixa de 3,5 GHz, sem ter a possibilidade de flexibilizar minimamente o tempo, isso seria um risco muito grande, e certamente o Conselho Diretor, a pedido do GAISP, teve que adiar por 2 vezes esse prazo editalício. Se não tivesse essa possibilidade, certamente haveriam muitas judicializações, seria muito comprometido o leilão. Então, eu acredito que isso foi um fator determinante para que nós pudéssemos trabalhar bem. E a EAF, juntamente com a Anatel, com os técnicos da Anatel, se debruçaram em cima disso e foram encontrando desafios, né? Desafios, por exemplo, olha, esse tipo de LNB não dá certo, tem que ser blindado. Ou esse filtro tem que ter uma linha de corte maior, 3.720 MHz. Então, foram desafios que foram servindo de aprendizado e que agora, certamente, vai facilitar todo esse processo. Além, esse tempo também que nós esperamos a mais, foi o fator falta de semicondutores, lockdown na China, que ocasionou todo esse atraso. Mas, em 2022, esse trabalho foi feito de forma efetiva, muito sério, muito corrente. Todo o GAISP e a EAF são muito ciosos dessas obrigações, dessa responsabilidade, e nós conseguimos hoje ligar todas as capitais. Isso tem aproximadamente 24% da população brasileira já está impactada com a faixa de 3,5 GHz, e está aí o 5G no Brasil. Brasília, agora, recentemente, saiu um estudo que está a 2ª melhor capital do mundo em relação ao 5G. E o critério standalone também, que possibilita isso. E o que esperar para 2023? O GAISP agora já aprovou, deliberou, para que as cidades de 500 mil habitantes sejam feitas essas limpezas sejam feitas através de clusters. Tá? Então, até 1º de janeiro, essas cidades têm que estar limpas. São 26 cidades, 11 delas longe de capitais e com seus respectivos clusters. Isso só para a migração vai abranger cerca de 420 municípios que serão impactados com essa limpeza. Isso não quer dizer que as teles têm a obrigação de colocar as suas estações radiobases imediatamente. Ela tem um prazo editalício, que não é agora, mas nada impede que ela seja colocada também. E, por uma questão de competição comercial, eu tenho certeza que essas cidades também terão suas antenas ligadas nesse período.
E depois, a intenção é para que no meio do ano, onde ocorrerá a liberação das cidades de 200 mil habitantes, nós faremos também através de clusters, porque isso facilita o processo do ponto de vista logístico e do ponto de vista de economicidade de recurso público, porque você tem todo um processo de comunicação. Então, quando você vai fazer essa comunicação, por exemplo, na migração, olha, vai começar a desligar, você tem que trocar o seu kit, isso custa muito caro. Então, os mesmos veículos que estão nessas cidades grandes atendem essas cidades menores ao entorno. E isso realmente facilita muito para a EAF, do ponto de vista logístico, e mostra que nós estamos tendo responsabilidade com o recurso público. Então, o que eu vejo, o Ferrari, é uma evolução muito rápida dessa limpeza de faixa e acredito que essas operadoras vão colocar o sinal do 3.5 também, assim que essas regiões estiverem limpas. Obrigado, Moisés. E foi bom você lembrar aí o histórico do edital, que aí eu chamo a atenção por mais uma coisa, que foi o edital talvez mais inclusivo do ponto de vista de política pública, ao reverter 90% aproximadamente do valor do edital em investimentos. Então, além de ser um sucesso na condução, é um sucesso também do ponto de vista de política pública. E aí eu volto aqui agora para o Ailton. Sempre que fala 5G, a gente está falando de transformação digital, né? Então, a pergunta que eu faço para você, como é que o Ministério de Minas e Energia enxerga a transformação digital no setor elétrico? Como essa questão se insere num projeto de modernização do setor elétrico? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia Moisés, bom dia Ferrari. Ferrari, que foi meu colega de Ministério do Planejamento, secretariado, 2016, 17, 18, mas é meu colega de UFES, né, Ferrari? Não de turma, mas somos da mesma faculdade ali, contemporâneos do Espírito Santo. Ferrari, assim, o setor elétrico vai passar nos próximos anos, precisa passar por uma mudança radical na forma de precificar, na forma de cobrar o preço de energia. A gente vai precisar instalar medidores inteligentes. Então, a revolução digital que o Ministério está enxergando para o setor elétrico a gente precisa trazer o setor elétrico para o século XXI. Parece bobagem, mas ainda o setor elétrico é aquele setor que o Ministério planeja para onde vai crescer a matriz elétrica, como é que vai ser feita a produção de energia. E cada vez mais a gente está saindo desse modelo de planejamento central e deixando o mercado decidir o crescimento da fonte energética, né? E do consumo também. Enxergo que em pouco tempo a gente vai precisar ter, como eu disse, medidores de energia mais inteligentes e capazes de responder a esse novo mundo. E eu queria pegar uma carona aqui para dizer que a gente tem discutido no Ministério a renovação das concessões de distribuição. Distribuição de energia é o último elo da cadeia que atende a maioria dos consumidores cativos, que a gente chama, e a gente está discutindo nessa renovação dar mais liberdade às concessionárias de prestarem serviço. E nisso também enxergo uma grande oportunidade de gerar novas receitas, e vai ser fundamental essa interação com o setor de telecom. Já vou pegar a carona que sempre me perguntam, né? A gente tem um problema sério de interface com o setor de telecom, que são o compartilhamento de postes, e a gente enxerga que na renovação da distribuição a gente vai poder dar mais autonomias às concessionárias de gerir negócios com os postes, né? Hoje, a percepção que tenho é que as concessionárias de distribuição não veem os postes como mercado, como uma fonte de receita, é mais custo, né? Isso inibe várias possibilidades de negócios, né? Então, o Ministério quer, na renovação, dar mais liberdade às distribuidoras para que elas possam correr atrás, buscar novos negócios. E eu acho que aí temos uma grande possibilidade de aproximação e de caminhar juntos, né? Para um novo negócio e um mercado rentável. É isso.
Bacana, Ailton. Eu acho que você colocou um ponto importante, que a gente que está do lado de cá, né, conselheiro, a gente tem um discurso, quando se fala de 5G, que o 5G ele é uma plataforma de aplicações, né? E as aplicações em si vão vir de outros setores. Então, a gente faz investimento, nós temos o B2C, que é o celular que a gente está acostumado, mas há outras aplicações que são as verticais, né, como é dito aqui no setor. E uma delas é isso que você acabou de falar, em relação ao setor elétrico. E aí eu volto para o conselheiro com a seguinte pergunta. Como que o 5G pode contribuir para os setores que estão sendo discutidos aqui hoje, né? Tanto saúde quanto energia? Ferrari, você disse há pouco aqui em relação ao leilão não ter sido arrecadatório, e sim com compromisso de abrangência. Então, ele já está contribuindo, porque esse leilão ele está provendo a conectividade do nosso país. Isso é algo fundamental. O Brasil está na vanguarda, e já está na vanguarda e ficará mais ainda em pouco tempo com a evolução de tudo que está previsto no edital, né, que são, vamos lá, backhaus em localidades, em cidades de 570 municípios que não possuem ainda, backbone no leito dos rios da Amazônia, a cobertura de 4G nas rodovias federais, são quase 40 mil quilômetros de rodovias que serão cobertas. Enfim, isso e o que prevê também, né, até 2029, localidades, até o final de 2029, localidades cidades até 30 mil habitantes estarão com 5G. Enfim, o edital prevê uma série de coisas que vai realmente prover a conectividade do nosso país. Isso eu acho que é fundamental. Em relação a como pode contribuir, a gente sempre, quando eu fui autorizando, o GAISP foi autorizando, quando eu pautava essas autorizações no GAISP, para que nós pudéssemos autorizar a ligar a faixa de 3,5 GHz nas capitais, havia muita entrevista, muita pergunta, principalmente da imprensa, em relação ao celular, quais os benefícios que isso daria. Vai aumentar a velocidade? Vai. Os terminais estão aptos a receber o 5G puro? Muito pouco ainda, isso vai acontecer com o tempo. Mas o principal são as aplicações que vão surgir no nosso país com esse 5G. Né? A saúde, os carros conectados, ou seja, diminuindo acidentes, um carro conversando com o outro, mantendo distância, segurança pública, enfim, é um universo tão grande de aplicações que surgirão e que a gente não consegue nem ainda prever quanto benefício. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2007, 2006, quando eu tive a oportunidade de estar como gestor na Secretaria de Saúde do município de São Paulo, que o município de São Paulo é muito grande, né? Só o orçamento da secretaria à época eram 6 bilhões de reais ano. Então, eram mais de 700 equipamentos de saúde. E eu fui procurado por um professor já falecido, Dr. Carvalho, que era da Unifesp, com um projeto de colocar uma telemedicina na área de cardiologia, que nós denominamos de telecardio, ou seja, todas as unidades do SAMU tinham um celular 3G. E com esse 3G era acionado uma central 24 horas, onde ficavam 2 médicos de plantão diariamente, dia e noite, e esses eram laudados. E vinham esses laudos em menos de 3 minutos. E isso reduziu drasticamente a mortalidade nessas unidades móveis de São Paulo. Pena que nós saímos, eles cancelaram esse serviço. Mas é coisa da política, né? Sai um outro, cancela. Mas, enfim, isso foi um trabalho excelente. E São Paulo foi a primeira cidade da América Latina a aplicar trombolítico dentro de uma unidade móvel. Então, você imagina, com 3G, nós já podíamos ter esse tipo de benefício. Você imagina agora com o 5G, que permite conectar muito mais dispositivos. É um universo infinito. Não, sem dúvida. E, às vezes, a gente perde um pouco o bonde da história, né? Quando a gente olha hoje o que nós fazemos com o celular, tudo hoje está aqui no smartphone. A gente esquece que, quando surgiu o 4G, nós não tínhamos essa perspectiva, né, conselheiro? Não se sabia ainda quais seriam as aplicações com o 4G. E hoje a gente sabe toda a modernidade, né, Nilo? Parabéns aí pela condução
ao conselho da agência. Nilo está aqui, conselheiro. Obrigado por estar aqui. Toda a facilidade, modernidade que temos hoje usando o smartphone deriva de um investimento que expandiu a infraestrutura do 4G. Com o 5G, nós já temos algumas aplicações, mas ainda não conhecemos todas. Elas vão vir ao longo do tempo, né? E sempre que se fala no nosso setor, a gente fala em conectividade. E aí eu volto para o Ailton nesse sentido. Olha, sabemos que existem políticas públicas no Ministério, né? Já estão pensando dentro do Ministério, né, nas diversas áreas que tem ali, mineração, e petróleo e gás, e energia, alguma discussão no sentido de pensar política pública para a conectividade no setor elétrico? Obrigado, Ferrari, pela pergunta. Cada vez mais o Ministério tem trabalhado, primeiro, nem sei se todos estão familiarizados com o setor elétrico, mas a gente está passando por um processo de abertura do mercado. O que é isso? É o que Telecom fez, talvez, há 20 anos, né? Do consumidor poder escolher o seu fornecedor. Hoje, o consumidor de energia, ele é obrigado, o cativo, que a gente chama, a gente na casa da gente é obrigado a comprar de um único fornecedor. A gente está discutindo a abertura do mercado, né? E promover uma abertura total desse mercado. Então, o que a gente tem discutido, Ferrari, é que nessa abertura, a gente vai passar por um processo de modernização, que Telecom passou há 20 anos, de ter vários fornecedores, vários agentes competindo, e uma necessidade de ter medidores, uma necessidade de ter uma forma mais inteligente, digital, de medir a energia, de cobrar a energia. Então, o que a gente tem discutido muito é esse capítulo da transformação digital. O consumidor de energia, em pouco tempo, vai ter uma noção melhor que o preço da energia, vou dar um exemplo aleatório, tá? Mas o preço da energia às 14 horas, ele é mais barato, é o auge da geração solar, e talvez às 18, 19 horas ele é bem mais caro. E para fazer esse mecanismo de preço de energia mais inteligente, a gente tem estudado e discutido fortemente a digitalização e todos os serviços de inteligência que é necessário para a gente ter um serviço de energia adequado. Então, o setor elétrico vai passar para os próximos anos acredito, uma revolução tecnológica. Então, na parte de geração, a gente já tem vivido as novas fontes energéticas, eólica e solar, principalmente, já dominam a expansão do mercado. Hoje, no Brasil, a fonte de energia mais barata é a solar, seguida da eólica. E o que falta no setor elétrico, muita coisa falta, mas uma das coisas mais importantes é uma forma de preço mais moderna, e a gente vai precisar muito da digitalização e inteligência para podermos dar o sinal preço e cobrar adequadamente desses fornecedores. E acho que a agenda telecom e energia, cada vez é mais necessário a gente se aproximar, né? Porque tem muitas discussões que ficam cada um na sua caixinha, no seu mundo, e a gente não consegue convergir, mas é inevitável com o 5G uma convergência maior para mim entre as políticas do Ministério e dos ministérios. Bom, voltando aqui para o Moisés, conselheiro Moisés, e também estou vendo o Edson aqui, secretário da SDI, ao qual cumprimento. Moisés, eu acho que nesse ciclo aí, os últimos 3 anos, muita coisa evoluiu no setor de telecomunicações, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista normativo, quanto do ponto de vista regulatório. E a agência tem, né, já o presidente Baigorre já sinalizou aí a agenda para 2023, a agenda regulatória, e aí eu queria que você abordasse, pedir, né, que você abordasse esse tema da agenda da Anatel, como é que é possível convergir, né, os temas que está debatendo aqui, né, essa convergência cada vez maior de conectividade com os outros setores, dentro da agenda regulatória da agência.
Ferrari, a Anatel tem se debruçado bastante. Hoje, acho que nós temos 27 projetos ou processos no Conselho Diretor em relação à parte regulatória. Desses, 10 são pioneiros, são novidades ainda, são coisas que estão vindo. Todo esse acompanhamento tem sido feito com muito critério pelo Conselho Diretor, principalmente visando sempre que possível a simplificação regulatória. Eu mesmo já tive a oportunidade de relatar um processo nessa linha. Mas existem alguns regulamentos que são importantíssimos. Eu destaco o RUI, que é o Regulamento do Uso do Espectro, o RGC, que é do Direito do Consumidor, o PERT, que deve ser melhorado para deixar de atender não só cidades e distritos, mas também abranger aí localidades, que eu acho que é muito importante, que são esses gaps que faltam no nosso país serem atendidos ainda. E também nós temos, deixa eu ver se o meu HD, se eu esqueci de algum projeto aí, tem o PERT, o RGC, o RUI, o PGMC, Plano Geral de Metas e Competição. E eu acho que até quem tocou nesse ponto foi aqui o Railton, em relação ao problema dos postes, né? Eu estava ontem, normalmente em São Paulo eu ando não gosto de dirigir, eu ando de táxi. E mais ou menos você vai dirigindo, o taxista vai dirigindo, você vai olhando o celular, respondendo mensagem. E ontem eu estava indo para o aeroporto e eu resolvi prestar atenção na minha cidade e fui olhando a rua. Aí, quando cruzou um viaduto que passa por cima da 23, eu vi que a fiação era uma coisa horrorosa, nunca tinha observado aquilo. Aquilo me causou um espanto muito grande. Falei, meu Deus, como é que pode uma cidade do porte de São Paulo ter uma situação caótica assim? Mas isso é verdade. Acho que cerca de 45 milhões de postes no nosso país, 10 milhões estão nessa situação caótica. E eu fui o relator desse processo que foi para a consulta pública, que é uma regulamentação conjunta, ANEEL-Anatel, e agora isso está em fase de terminar, está aí sendo discutido novamente entre as duas agências. Eu disse naquela época que aquele era um ponto de partida e não um ponto de chegada. Agora, nós estamos na hora de cruzar a linha de chegada. Então, eu quero até fazer um apelo ao Railton, una esses esforços aí do teu ministério conosco, para a gente acabar com a modicidade tarifária. Eu acho que, se nós conseguimos isso, de todos esses regulamentos que eu citei aqui são importantes, mas esse dos postes, para mim, é fundamental, porque, com a chegada agora do 5G, nós precisamos escoar mais esses nossos sinais, né? E a gente precisa ter estrutura, coisa bem organizada, moderna, e essa modicidade tarifária, se nós resolvemos, é o meu entendimento, a gente resolve aí 90% dos nossos problemas. Está aqui o Nilo, que não me deixa mentir, né? A gente conversa muito sobre isso. Mas, enfim, Ferrari, a agência está atenta, você citou aqui o nosso presidente, o Baigorre, que colocou também, e eu acredito que se nós esperarmos até o final, eu não vou estar aqui até o final do biênio 2024, mas certamente muita coisa vai acontecer que vai melhorar aqui a conectividade para todos. Muito bem. O desafio é grande, né? O desafio é grande, e aí eu devolvo aqui para o Ailton. Eu tenho uma pergunta específica, mas se quiser comentar a questão dos postos, fica à vontade. Que eu acho que é um tema super importante, a gente pode até marcar um debate sobre isso, né? Na agência ou no Ministério, enfim. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você, Ailton, em relação à sustentabilidade energética e ambiental no setor elétrico, né? São temas importantes e são temas que o setor telecom pode ajudar justamente promovendo tecnologias limpas, né? Como é que você vê isso, né, dentro do Ministério, do ponto de vista de prioridade? É um tema que é prioritário no Ministério, quando se fala em sustentabilidade energética e ambiental, e aí, na sequência, você pode falar sobre postos também, que eu acho que é um tema bastante interessante. Ferrari, o ministro Saxida gosta de falar de 3 lemas para a energia. Energia limpa, segura e barata, né? O Ministério percorre todo dia, atendeu o Brasil com esses 3 atributos. Mas eu acho que a gente dá muita
diria, não vou dizer sorte, mas tem uma certa sorte. O Brasil, para mim, olhando o globo, é o país que tem a maior competitividade energética hoje. A gente tem muita água, que a gente gera energia, a gente tem muito sol e muito vento, e ainda tem muito gás, que nos ajuda a dar uma estabilidade. Então, eu olhando hoje quem está acompanhando a crise energética na Europa, na Ásia, preço, nós estamos hoje com preço mínimo. O preço de energia elétrica de curto prazo só não está zero porque tem teto, tem piso. Mas hoje a gente está com preço de energia níveis históricos, preço de curto prazo, né, mercado spot, está no mínimo, como eu disse, só não está zero porque tem piso. Então, a gente vive em energia elétrica, né, um mundo bem diferente da Europa, e eu reforço. Então, nossa agenda é naturalmente, ambientalmente, a gente está super alinhado, e como eu disse, e o melhor de tudo, a energia hoje mais barata no Brasil é eólico e solar. Então, estamos super alinhados. Sobre os postes, eu tenho a teoria, né, que a gente precisa que o poste seja um negócio, né? Que o empreendedor entenda poste como negócio rentável. Eu sou do setor energético, não sou de telecom, né? Eu ouço mais a reclamação do setor elétrico contra o telecom. O pessoal do setor elétrico fala muito dos postes que muitas vezes viram lugares de almoxerifado. Alguns empreendedores vão lá e penduram no poste material, enfim. E é caótico, eu concordo. Quem anda nas cidades, Brasília não é um exemplo, né? Mas quem anda pelo Brasil vê a situação caótica dos postes. A gente tem duas medidas, como eu disse, para mim, vou falar três, para a gente ser mais efetivo. A gente tem um projeto de lei no Congresso, 414, que deixa claro que as receitas acessórias, pelo menos pelos primeiros 10 anos, elas são totalmente destinadas ao empreendedor, que hoje a gente tem um problema da modicidade tarifária. Então, está deixando claro ali que as soluções novas, tecnológicas, o cara prestar um serviço novo, ele fica com aquela receita, não é obrigado a compartilhar 60%, 70%, o que, para mim, inibe novos negócios. A gente tem uma discussão na renovação das concessões, uma possibilidade ali de deixar mais livre ainda as distribuidoras para buscar novos negócios, como eu disse, medidores inteligentes. A gente acredita que a distribuidora vai poder desenvolver bastante o mercado de serviços para o consumidor. E acho que tem que ter uma agenda regulatória em contínua expansão. A gente tem algumas ideias, projetos sobre como desenvolver esse mercado de postes. Temos interagido com o Ministério das Comunicações, com a Anatel, com a ANEEL, e eu espero que a gente consiga convergir. Mas eu diria que o primeiro passo é a gente ter uma lei clara da receita acessória ser do concessionário, a renovação a possibilidade de a gente desenhar mecanismos para deixar que o mercado escolha, isso é muito importante, deixar que o mercado escolha como ele vai querer gerir o negócio de compartilhamento de postes. É isso. Bom, estamos chegando aqui perto do final aqui do nosso debate. De fato, esse assunto postes ele requer um capítulo separado para nós discutirmos, porque também ouvimos o contrário do lado de cá. Então, temos algumas falas relevantes, né, que, na verdade, falta gestão. Mas, enfim, eu acho que é um tema no qual se insere aí no debate, você conhece bem o economista Alvin Roth, no qual ele chama de desenho de mercado. Então, acho que temos que reequilibrar os incentivos, redesenhar o mercado, de tal maneira que fique bom para os dois lados, e aí só com base no diálogo, né, Moisés? Acho que o diálogo é super importante para que os custos sejam proporcionais àqueles que a devida, né, ocupação, e também aqueles que ocupam de maneira irregular possam pagar aí pelos danos causados. Então, chegando ao momento final aqui do nosso painel, eu passo primeiro para o conselheiro Moisés, para as considerações finais, depois para o secretário Ailton. Moisés.
Obrigado, Ferrari. Agradecer mais uma vez o convite. Só para não encerrar o assunto de postos definitivamente, só colocando aqui que o consumidor tanto da energia e telecomunicação é o mesmo. Então, não podemos onerá-lo duas vezes, né? Isso ficaria ruim. E um setor depende do outro. Tanto o setor de energia elétrica como de telecomunicação são importantíssimos para o desenvolvimento econômico do nosso país. E o setor de energia elétrica também precisa da telecomunicação para fazer uma gestão eficiente de todo o processo. Bom, deixando aqui, acho que nós já falamos quase tudo. A Anatel, quando eu cheguei à Anatel, eu sempre disse que a Anatel era uma agência altamente qualificada, com técnicos altamente qualificados. E eu posso testemunhar que a Anatel é mais do que isso, tá? Então, ela tem que ser realmente respeitada. E acreditem na Anatel, porque o leilão do 5G é uma prova de todo o trabalho que foi feito, e daqui para frente, agora, a agência vai se debruçar para que haja um equilíbrio em todas essas inovações tecnológicas que estão chegando aqui e se dedicar também a projetos que possam cobrir todos esses gaps que ainda têm falta de conectividade no nosso país. Obrigado, conselheiro. Ailton. Obrigado pelo convite e deixar aqui a minha mensagem que da parte do setor elétrico, cada vez mais o setor está caminhando para uma abertura integral do consumidor poder escolher o seu fornecedor. Isso vai exigir novos serviços. A gente está trabalhando fortemente para ter um mecanismo de preço mais eficiente, um preço que responda à escassez e abundância do recurso. E, para isso, a gente vai precisar também de muita tecnologia. E a gente tem trabalhado também, cada vez mais, para ter um sistema elétrico que contrate a fonte mais barata. Cada vez a gente tem discutido se a energia é segura, limpa e barata, é essa que o consumidor tem o direito de escolher. Então, a gente está, espero eu, que nos próximos anos, migrando rapidamente para um menor controle estatal, uma menor escolha estatal. Como eu disse, hoje, a energia que eu consumo na minha casa é escolhida de alguma forma, pelo governo federal, né? E a gente quer sair desse modelo. Queremos para o modelo que o consumidor seja o protagonista deste mercado. E, para isso, não há dúvida que a gente vai passar por uma revolução aí tecnológica, informação, digitalização, para que a gente chegue lá. Muito obrigado a todos e bom dia. Bom trabalho. Ok, obrigado, Moisés. Obrigado, Ailton. Obrigado a todos. Obrigado, Ferrari, Ailton e Moisés. Só pediria que vocês tirassem o nosso retratinho aqui para ficar registrado para as redes sociais. Então, acomodem-se aí enquanto a gente faz esse registro. Bom, gente, a gente vai agora